etc. Inicialmente aqui ele simplesmente mostra uma sominha normal, né? Para que nós foquemos no que realmente importa aqui, que é soma com vírgula. Claro que também tem a soma de fração, né? Algumas coisas aí que são meio chatas às vezes de fazer. Agora, tem coisas que tu tem que decorar na matemática, né? Infelizmente. Uma das coisas que tu tem que decorar para conseguir fazer essa soma aqui é o fato que para você somar números com vírgula, as vírgulas precisam estar uma embaixo da outra, tá bom? Essa é a única coisa que tu precisa gravar. O resto da conta é como se fosse uma conta normal mesmo, de somar númerozinho normal, passa para cima ali, aquelas coisas bem triviais, né? O detalhe aqui, o segredo, é a gente colocar a vírgula uma embaixo da outra, só isso, belezinha? Então, se Bom, tá de buenas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa conta aqui, tá? E daí depois eu posso te pedir para fazer uma. Vou fazer tá aqui, bom. só, só nesse foco do momento aqui, que é se preocupar com a parte da vírgula. Show. Muito bem, então, minha amiga, ó, o que, que a gente tem aqui, né? Se ficar ruim de olhar, para mim, já que eu já tô meio velho, é ruim de olhar esses buracos, né? Parece que tá faltando um número aqui, então eu completo eles com zero, tá? Tá bom. Assim, completando com zero fica mais claro, né? Porque, bem, zero não vale nada, então tá aí. Agora, zero mais 9 é 9, por isso que apareceu esse 9 aqui. 2 mais zero mais 2 é 4, pelo mesmo motivo apareceu o 4 aqui. 3 mais 3 mais 4 é 10, só que a gente não coloca o número todo, né? A gente coloca o zero e o 1 vem aqui em cima. Coloca a vírgula, por isso que a vírgula tá, né, uma embaixo da outra. A vírgula tem que vir aqui. E finalmente, né, agora que o 1 está aqui em cima, 1 mais 4, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Por isso que apareceu o 8 aqui. Daí, poderia ocorrer o seguinte, você cometeu um erro, né, por falta de atenção, e sei lá, colocar a vírgula aqui, digamos. Por que não, né? Acontece, erros acontecem. Daí tu ia olhar, pô, 4 mais 2, uma coisa perto de 4, outra coisa perto de 2, outra coisa perto de 1, dá 80, tem alguma coisa muito errada aqui, tá ligado? Então, tu perceberia dessa forma, poxa, tem um erro, tenho que rever. Esse é o tipo de coisa que quando a gente é criança lá na escola, a gente não olha, né? Mas depois de adulto a gente começa a dar mais valor, dar mais importância. Quando a resposta não faz sentido, não faria sentido nenhum a resposta 80. Quero dizer, tô somando, sei lá, 4 reais e pouco, mais 2 reais e pouco, mais 1 real e pouco vai dar 80. Tem alguma coisa muito errada, saca? Então é isso Exatamente. que, entendeu? Isso mais importante ainda na tua área. Um matemático até erra, isso não dá nada, mas um contábil errar vai custar caro, né, para a empresa e a parada toda. O Não é emprego mesmo? dele. Pois é. Bem, continuando aqui. Agora eu vou fazer uma conta que eu vou bolar da minha cabeça, assim. Deixa eu ver. Eu nem pensei nada aqui, tá? Vou simplesmente escrever uns números que vier no meu fluxo aqui. Insano. Beleza, agora sim. Tem que somar esse negócio. Como é que eu faço para somar esse negócio? Eu posso somar na ordem que eu quiser. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o 007 aqui e colocar na frente. Agora eu vou pegar esse aqui. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é colocar vírgula embaixo de vírgula, É tá só vendo? com a posição da vírgula. Única e exclusivamente. E agora esse aqui. É importante também eu manter, de certa forma, os números alinhados, tá? Então vamos colocar um embaixo do outro também, porque senão a gente se perde. Eu percebo assim, quando eu dou aula para as criancinhas, que elas querem fazer rápido, né? Criança é tudo maluco. E eles ficam fazendo rápido esse negócio assim, não fica um embaixo do outro, acaba dando ruim. Muito bem. Agora vamos fazer a soma. Daí eu olho e não gosto de buracos na minha conta. Eu vou lá e encho de zero. Agora ficou legal. E agora a gente faz a soma. Muito bem. 7 mais 0 mais 7 é 14. Vem 1 para cá. 1 mais 0, 0. Mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Eu faço nessa velocidade, né? Se tu quiser, faz na tua, mais rápido, mais devagar, você que sabe. A vírgula, nunca esqueça da vírgula. Não tem ninguém para ir para o outro lado, porque deu 9, né? 0 mais 2 é 2. Mais 3 é 5. E aqui, 0 mais 0 mais 2 é 2.
Então, olha só que número deu 25,94, faz todo sentido do mundo. Tu ter R$ 23,57, mais R$ 2, mais um pouquinho de centavo lá, deu um número bem razoável aqui nossa resposta e ela está certa, beleza? Então agora é a sua vez. Eu vou propor uma sominha aqui de números, também um tanto diferentões, tá? Às vezes eu vou colocar ponto no lugar de vírgula, tá? Tu me desculpa, é costume. Mas tu tenta me lembrar para eu não colocar. Muito bem. Queremos saber essa resposta aqui. Agora o negócio é o seguinte. Eita, tem um negócio errado ali. O negócio é o seguinte. Faz na velocidade que tu quiser, tá bom? E não precisa ficar me perguntando é isso, é aquilo. Faz aí, chega na resposta. Se tiver errado, eu dou um jeito. De preferência, me manda uma foto, tá? Do que tu fizer, para eu poder avaliar também o que tu erra, o que tu não erra. Beleza? Então tá bom. Qualquer coisa eu tô aqui, mas tenta fazer o máximo que tu puder sozinho. Manda a foto aí. Oxe, tu já fez, né? Já. Então tá bom, manda aí. Vamos ver. Eu tô. Peraí. Tá, 152, 153 tá certo. Aqui também tá certo, completou com 0. Mas aqui, eu acho que tu copiou errado, né? Vai ter com dois. Hã? É 0,0. Ah, é verdade, caralho. É 0,5. Nossa, que Mas tudo bem. errada. Deixa eu fazer de Vamos novo, considerar, peraí. vamos considerar que eu tenho colocado 0,25 aqui. Pronto. Que Agora sim. merda. Agora vamos ver se a tua conta tá certa. Certo. Subiu 1, certo. Veio sem nada, coisou, beleza, certinho. Aí sim. Viu? Errou nada, errou nada. É a conta que eu inventei. Tá certo. Fez certo o que tu inventou. Pode que o professor, se fosse bonzinho, dava meio ponto. Cara, na faculdade, quando eu dava aula em faculdade, eu era tão bonzinho que só do aluno fazer um desenho eu já dava metade da questão já. Então, se tu tiver sorte Fala aí, né, sério, pegar um velho. professor gente fina. Que eu era É preguiçoso, assim, eu verdade. pensei, meu, se esses caras começar a reclamar de mim, vai ter BO. Se eles reprovar também, não vai dar nada, né? Que eu vou atrasar a vida do cara? Faz o desenho aí, ganha meio ponto. É Tá de boa, verdade. pode crer. É verdade. Fica feliz aí. É. Tu tá num computador, né? Será que não tinha como tu colocar o microfone mais pra perto e tal? Eu tô sentindo um problema no áudio aí, às vezes que tu fala. Aqui melhor? Tá melhorando aos poucos, o Google Meet melhora aos Melhorou? poucos. Aham, tá melhorando. Muito bem. O que que tá rolando agora aqui na parte de baixo, né? Nós acabamos de fazer uma conta com virgulazinhas. Muito bem. Claro, a conta normal é a mesma coisa, só que sem a vírgula. Agora, isso que está rolando aqui, olha só, é uma soma de frações. E a soma de frações talvez seja lá na parte da matemática básica a coisa mais difícil que tem. Ela é mais difícil até que a multiplicação de frações. E até mais difícil que a divisão de frações. Então, somar frações é um negócio chato, né? Causa um pouco de desespero no pessoal aí. Então, vamos olhar o que rolou aqui. Vamos só olhar o que rolou para depois eu fazer um exemplo e te pedir um, né? Então vamos lá. Aqui ele está somando a fração 1/4, mais a fração 2/3, mais a fração 1/5, e do nada virou esse monte de número aleatório aqui. Não é tão aleatório como a gente vai ver. E depois ele somou os números de cima e deu isso. 67/60, beleza. Bem, o que que aconteceu aqui, né? Quando a gente está falando de somar frações, como o próprio nome diz, frações, pedaços, nós não estamos falando de números inteiros. Então a gente não pode somar a coisa assim diretamente, né? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Imagina que tu foi na pizzaria, né, com uma amiga e daí você comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em 4 pedaços.
E a sua amiga estava com mais fome, comeu 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 3. Então, desse simples exemplo que eu te dei com pizza, a gente já tirou algumas ideias. A parte de cima da fração representa aquilo que tu pega. Tu pegou um pedaço. A tua amiga pegou 2 pedaços daquela pizza lá. A parte de baixo representa em quantos aquele inteiro foi repartido igualmente. Então aquela pizza inteira foi repartida igualmente em 4 pedaços. E a pizza da tua amiga foi repartida em 3 pedaços. Então é isso que significa. A parte de cima é o que eu pego, a parte de baixo é o que eu reparto. Daí, se tu chega e tá percebendo mais ou menos a ideia aqui? Tô. Show. Então imagina o seguinte, tu chega em casa e lhe perguntam, quantos pedaços de pizzas vocês duas comeram juntas? Se vocês falar, poxa, eu comi uma e minha amiga comeu 2, então a gente comeu 3. Tá errado. Ou pelo menos não tá completamente certo. Por quê? Porque os pedaços da pizza que você comeu são menores do que a dela, a pizza que ela comeu. Porque a tua pizza foi cortada em 4 pedaços. A dela foi cortada em 3 pedaços. Então, só imagina na tua frente, uma pizza cortada em 4, os pedaços são menores do que uma pizza cortada em 3. É, pensa, uma pizza cortada em 3, são 3 pedaços de pizza, né? Então, se você simplesmente chegar e dizer, ah, não, a gente comeu 3, isso não está indicando a quantidade de a pizza, o tamanho mesmo, a quantidade de pizza mesmo que você comeu. Então precisa ser feita uma conta, que eu já vou mostrar com mais detalhes aqui, para, vamos dizer assim, igualar o tamanho dos pedaços. Foi isso que ele fez aqui, eu já vou mostrar como é. E ao fim aqui, junto com outro colega que comeu um quinto, eles puderam dizer que comeram 67 pedaços de pizza, de pizza que foi cortada em 60 pedaços. Mas note que, tipo, Porra. apesar de ser 67 pedaços, não é muita pizza. É um pouco mais que uma pizza inteira, porque no caso aqui, a nossa pizza foi cortada em 60 pedaços. Percebe? Então a pizza foi cortada em 60. Se tu comeu 67, tu comeu um pouquinho a mais que uma pizza inteira. Muito bem. Então, com essa ideia, né? Falando de pizza aqui, para a gente ficar com fome mesmo, eu vou fazer agora um desenho mostrando tudo isso. Aí vai ficar mais fácil de entender. Beleza. Muito bem. Então, é aquele papo lá, né? Você foi na pizzaria e comeu um pedaço de pizza. O vermelho aqui é o que você comeu. Deixa eu só copiar isso aqui antes. Beleza, o vermelho foi o que você comeu. E a sua amiga, então, come uma pizza de mesmo tamanho inicialmente, só que a pizza dela, né, foi cortada em apenas 2 pedaços. Só vamos esconder esse risco. 6. Ah, não, mas é que eu tô bolando um outro problema agora. Eu tô bolando outro problema pra ficar mais fácil, porque se começar por aqui, ele vai ser meio barra pesada. Beleza? Daí a tua amiga comeu essa pokebola aqui, comeu só metade Eu ia falar a mesma coisa. comeu metade da pizza aqui, né? Então, como é que a gente indicaria aqui, né? Bem, pelo que eu já lhe mostrei, você, né, comeu um pedaço numa pizza que foi cortada em 4, você comeu um quarto, o famoso um quarto que a gente ouve por aí. E a tua colega, ela comeu, né, claramente metade da pizza. Ela comeu um pedaço, né, de uma pizza que foi cortada em 2. Então, se ela comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada igualmente em 2, e os pedaços têm o mesmo tamanho, ela comeu metade, um meio. Muito bem. Comeu pra caramba. Agora, o negócio é o seguinte: não dá pra você chegar e dizer, a gente comeu 2 pedaços. Não, pô. Ela comeu bem mais aqui, né? Então você não pode chegar, não, comemos 2, não faz sentido. Tá sacando, né? Tá sacando onde a gente vai chegar, né? Eu acho que tu percebeu já. O negócio é o seguinte: de alguma forma, a gente tem que escrever a pizza da tua colega aqui de um jeito que os tamanhos dos pedaços dela seja o mesmo do teu. E a gente pode fazer isso simplesmente, né, cortando essa pizza ao meio. De novo.
sei se tu já viu Chaves, mas tem um episódio que o professor lá fica cortando o Kiko no meio, assim, várias vezes. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer quando a gente faz o famoso mínimo múltiplo comum. Aquele mínimo múltiplo comum que é o terror da vizinhança lá no ensino fundamental, né? É isso que é o mínimo múltiplo comum, é cortar a pizza em tantos pedaços ao ponto que todo mundo tenha pedaços do mesmo tamanho, sacou? Então aqui agora, né, veja, a tua amiga, ela não deixou de ter comido aquela quantidade de pizza ali da Pokébola, continua sendo essa mesma quantidade de pizza aqui, continua sendo metade da pizza. Só que agora, tu pode falar, que ela comeu 2 pedaços, né, de uma pizza que foi cortada em 4. A quantidade de pizza não mudou, só está representada de outra forma, sacou? Note que, né, 2 pedaços de uma pizza cortada em 4 foi pegar essa fraçãozinha 1/2 aqui e multiplicar em cima e embaixo por 2. Aí tu pode estar pensando assim, professor, mas multiplicar em cima e embaixo não vai mudar a quantidade? Não, não vai mudar a quantidade. Vai permanecer a mesma quantidade, tá? Por exemplo, se tu pegar a tua idade, ou pegar o ano que a gente tá, multiplicar por 2 vai dar um valor. Dividir por 2 depois, vai permanecer o mesmo valor que era antes, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Quando a gente multiplica em cima e multiplica embaixo, é a mesma coisa que a gente está multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Nós não estamos mudando aquele significado que o número tem. Continua sendo metade, continua sendo um meio, só que escrito de outra forma. 2/4. É como se fosse um sinônimo, né? Que nem falar... deixa eu ver. Sei lá. Agora eu não consegui pensar em nenhum sinônimo. Mar e oceano, sei lá, são sinônimos, né? Aqui também, isso aqui é um sinônimo. Isso é igual a isso, só está escrito de outra forma. Tudo bem. Por que a gente fez isso, professor? Que loucura é essa? Para que a quantidade de pedaços aqui sejam os mesmos e agora vocês consigam dizer que juntas, né, vocês comeram 3 pedaços. Só que foram 3 pedaços de pizza que foi cortada em 4 pedaços. Então a pessoa vai entender. Né? Porque se tu chegar, por exemplo, em casa e falar assim, não, comemos 30 pedaços de pizza, vão achar que comeram demais. Mas se foi uma pizza que foi cortada em 30 pedaços, vocês comeram uma pizza inteira só. Né? Então, são coisas óbvias, né? Que a gente faz aí no nosso cotidiano e nem percebe, né? Agora a gente está mostrando matematicamente a coisa acontecendo. Na prática, né, matematicamente, algebricamente, o que está rolando é o seguinte, deixa eu escrever aqui. Só é possível somar frações se o denominador de todas elas forem iguais. O denominador é o cara de baixo. Eu ia falar isso agora, eu ia te perguntar isso. É isso aí. Então você percebeu, né? Por isso que tu multiplicou, né? Isso, exatamente. Por isso que eu multipliquei. Essa multiplicação, né, que veio da ideia de eu ter cortado a pizza aqui no meio, é o que a gente faz lá no ensino fundamental, no mínimo múltiplo comum. A gente faz isso quando a gente resolve o mínimo múltiplo comum, só que de um jeito que a professora enrola lá 1000 coisas, não explica de onde vem, né? Eu estou explicando aqui de uma forma que a gente entende bem, beleza? Eu acho, pelo menos. Beleza. Então tá bom. Então tá bom. Então, olha só, agora eu vou pegar aquela conta meio maluca lá e vou te mostrar o que tá rolando. Por que apareceu aquele 60 lá na parte de baixo? Ó, se liga. Aí, ó. O que acontece é o seguinte, né? Aqui eu tenho uma pizza que foi cortada em 4, aqui em 3 e aqui em 5. Eu não posso simplesmente vir aqui nesses 3 pedaços, pegar 2 dele, cortar no meio e transformar em 5, sacou? Porque o que vai acontecer é que os pedaços vão ter tamanhos diferentes. E eu não posso ter tamanhos diferentes nos pedaços. Eles têm que ter o mesmo tamanho. Tu concorda comigo que aqui os pedaços, todos eles nas 2 pizzas, têm o mesmo tamanho, né? Verdade. Pode crer. A ideia é essa, eles precisam ter o mesmo tamanho, tá? Então, se eu, por exemplo, eu vou fazer um desenho para te mostrar aqui. Se eu pegar essa pizza e eu cortar em 4 pedaços para ficar mais fácil para mim também, vamos lá. Pegar em 4. E agora poxa, mas esse aqui tem 5, então eu vou pegar esse denominador e vou transformar num 5. Pegar esse 4 e transformar num 5. Cortando esse pedaço aqui no meio, não dá. Porque tudo bem, agora tem 5 pedaços. Assim. Tem 5, mas tá muito tosco, né? Estão todos com tamanhos diferentes. Não pode.
Então não dá. Não dá para fazer isso. Tem que Não dá mesmo. tem que ter tamanhos diferentes. E daí, qual é a conclusão que o cara chegou aqui? Que a única forma de tu pegar uma pizza que foi cortada em 4, outra que foi cortada em 3 e outra que foi cortada em 5, e picotando os pedaços, e todos ficarem de tamanhos iguais, será se você pegar todas essas 3 pizzas e cortar todas elas em 60 pedaços de tamanho igual. Então você vai pegar a Ah, pizza. mas como que ele chegou nesse 60? Eu já vou mostrar. Mas só pra tu entender aqui, se liga. Ó, tu vai pegar a pizza de 4 pedaços e vai pegar esses 4 pedaços, vai repartir, até chegar em 60, todos iguais. Mesma coisa no 3, eu acho que aqui tu já reparou que tu vai precisar cortar em 20 pedaços cada um desses 3, né? Aqui também, se você pegar esses 5 pedaços e ir repartindo e transformar em 60 pedaços, daí tudo bem, você vai conseguir somá-los. De outro jeito não dá. Agora vem a tua pergunta muito valiosa, que é como é que ele chegou nisso? Tem 2 formas. Uma é a percepção disso que eu acabei de falar. Poxa, eu acho que olhando para a pizza aqui, claro que quase ninguém tem essa percepção. A outra é tu fazer um mínimo múltiplo comum, tá bom? Aquele mínimo múltiplo comum que o professor fala lá na escola. Então essa é a ideia do mínimo múltiplo comum. Eu vou até escrever aqui para tu poder ler depois da aula. Precisamos descobrir qual é o número de pedaços que devemos cortar essas 3 pizzas para que elas tenham a mesma quantidade de pedaços cortados. Eles têm que ter o mesmo tamanho. Para que isso seja possível, vamos fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. É isso que o mínimo múltiplo comum te dá. Ok? É isso. Se tu pensar em Ah, mas pizza, eu já não me lembrava disso não, velho. Sério mesmo. é Eu não normal, me normal. lembrava disso. Não. Ninguém na escola explica dessa forma, né? Lá na escola Nossa, eu eles só querem que nunca as me lembrava criancinhas disso. decorem, tá ligado? Bem, então tu pode entender o mínimo múltiplo comum como essa quantidade de repartições para que fiquem com o mesmo tamanho. Uma outra forma de entender o mínimo múltiplo comum, que também vale, é a seguinte: o MMC também pode ser entendido como o primeiro número que aparece na tabuada dos números envolvidos. Que bom que eu dito rápido, né? Se fosse os tiozinhos aí, que vai escrevendo 2 anos para escrever isso. Mas beleza. Né? Agora, o que eu quero dizer com aparece na tabuada, né? Bem, é só pensar na tabuada do 4, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, e assim vai. 3 também. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Olha só, apareceu 12. Tanto na tabuada do 4 quanto na do 3. Se eu tivesse interessado só no 4 e no 3, eu já saberia quem é o mínimo múltiplo comum, é o 12. Foi o primeiro número que apareceu na tabuada dos 2. Perfeito. Só que tem o 5 ainda, né? Mas tem que aparecer nos 6. Tem que aparecer nos 3, exatamente. E, pô, para aparecer no do 5 vai demorar para aparecer um igual a do 3 e do 4 ao mesmo tempo. Vai ter que chegar até lá o 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. É só quando chegar no 5 vezes 12. Mas eu vou te mostrar isso. Então, como tu deve ter percebido, né? Ficar escrevendo a tabuada é uma coisa muito enfadonha. Né? Tu ficaria o dia todo, dependendo da quantidade de tosqueira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a técnica ninja lá das professorinhas do fundamental, que é pegar os números, colocar eles um do ladinho do outro, separá-los e colocar uma reta aqui do ladinho. E agora fazer as divisões, né? Porque essa continha de MMC que a gente aprende lá é basicamente fazer divisões. Essas divisões, elas têm uma ordem a ser seguida. A primeira coisa que tu tem que se perguntar é o seguinte: qual é o menor número primo que divide qualquer um dos números envolvidos? Bem, número primo é difícil tu lembrar, não sei se tu lembra, né? Mas é aqueles números lá que só são divisíveis por um e por ele mesmo, ou seja, Por ele 2. mesmo. Ah, show, tu lembra. E assim vai, né? Tem infinitos. Até hoje não se sabe uma fórmula para os números primos. É um segredo matemático aí. Anyway,
Normalmente a gente só vai até o 13. As nossas contas não se avacalha muito nesse ponto aí. Então, a gente percebe que tem um número par, o 4. Então, se ele é par, ele é divisível por 2. Concorda comigo? Sim, Então, eu coloco 2 aqui do ladinho e divido só o 4, porque o 3 e o 5 não são divisíveis por 2. Então, vai ficar 2, 3 e 5. isso. Então, de novo, eu olho e penso, qual é o menor número? Sempre tem que se perguntar qual é o menor número. Que divide qualquer um dos envolvidos aqui, de novo, é o 2. E aqui tem o 2. Exato. 2 é divisível por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui tu sempre tem que dividir. Agora que chegou no 1, a gente não se preocupa mais com ele. Vamos se preocupar só com os próximos. Daí a gente olha para a listinha aqui e se pergunta qual é o menor número que divide qualquer um deles. Agora é o 3, concorda comigo? Concordo. Show. Então, 1 não brinca mais, o 3 divide e o 5 continua. E agora é o 5, pela mesma lógica. E acabou. Quando chega todo mundo no 1, acabou. E agora o que que faz? Multiplica esses caras aqui. Então, para encontrar o MMC, nós estamos buscando o MMC. Depois de fazer todas essas divisões, tem que multiplicar os números obtidos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 5. Ó, o spoiler. Ó, não, tem um nome isso. Acerta Foreshadow. isso. É foreshadow o nome. Que eu falei antes lá que 5 vezes 12 era 60. Então rolou de novo aqui o 60. Pô, isso aí. Foi spoiler, Que foi spoiler. massa, velho. É isso aí, entendeu? Então, na prática, o que que esse 60 voltando é a única forma, ou melhor dizendo, é a menor forma possível de você pegar essas pizzas aqui, onde uma foi cortada em 4, outra em 3, outra em 5, e cortar elas na mesma quantidade de pedaços. Beleza, é 60. E a Aí, pessoa que tinha matemática, ela é muito noiada, velho, sério mesmo. é, mas ela é zoada às vezes, Caralho, né? velho, a pessoa é muito jogada, velho. Caralho, tem que respeitar, viu, velho. Pode crer. Ah, olha só, agora a gente tem que agora ir para outra parte meio drogas aqui do problema, que é o seguinte. Tudo bem, 60 foi, mas e a parte de cima, né? Apareceram uns números aqui nada a ver, né, cara, a princípio. Como assim esses números É, viraram esses, né? Bem, a gente vai fazer isso. A gente começa pegando esses coleguinhas aqui. Muito bem. É esses que a gente tem que transformar. E daí a gente descobriu já, né, o 60, que, entre outras coisas, é um número que está eventualmente na tabuada do 4, do 3 e do 5. Claro, não está lá entre os primeiros, né? Está lá na frente, 4 vezes, sei lá, 15 provavelmente. Daí a gente vai ter que olhar para o 4 e pensar qual número vezes 4 dá 60. É isso que a gente tem que se perguntar. Qual número vezes 4 dá 60? Claro que é uma pergunta que, por vezes, não é muito fácil de responder, né? Num primeiro momento, a gente não sabe qual número vezes 4 dá 60. É normal não saber. Caso tu saiba, beleza, mas se tu não sabe, tu pode apelar, que é fazer a divisão. Se tu fizer a divisão rapidinho aqui, na próxima aula a gente fala mais de divisões, tu vai perceber que dá 15. Tá bom? O que não é assim, agora que a gente já é crescidinho, o que não é a coisa mais impossível de descobrir. Por quê? Bem, deu 15, tá? Agora eu vou te explicar uma forma assim de entender por que que é 15. Claro, era só fazer a divisão, óbvio, mas isso é para outra aula. Para a aula de hoje eu quero que tu pense o seguinte: 4 vezes 10 é 40. Né? Isso aí a gente lembra sempre, o último número da tabuada, pelo menos a gente sempre lembra. 4 vezes 10, 40. Show. E a gente sabe também que 4 vezes 5 é 20. Que é metade de 40, né? Então, como tu tá pegando metade de 10 para fazer a multiplicação, 4 vezes 5, 20. Então, poxa, um é 40, o outro é 20. Eles saíram justamente das multiplicações de 4 por 10 mais 4 por 5. Então apareceu um 15 aqui. Então vamos dizer, no mínimo 15 é um número suspeito, tá ligado? Então tu vai lá e tenta. Pô, faz 4 vezes 15 e percebe que dá. sério, eu não entendi essa parte aí, eu não entendi. Volta aí essa parte aí que você está Tá, explicando, a parte então do, deixa pra parte lá. do Vamos deixar numerador. isso para um outro momento. Vamos fazer a divisão mesmo. Não tem problema. É só para ver se rolava ou não. Vamos pegar o 60 aqui e vamos dividir, né? É que eu queria falar de divisão só numa próxima aula, porque já é outra operação básica, né? Mas da tabuada do 4, a gente sabe que 4 vezes 1 é 4. Então coloca 1 aqui e o 4 aqui. E faz a subtração. Não, essa parte eu entendi. O que eu tô querendo entender é como que você
você está pegando o 60, né, que foi o resultado lá do denominador, né? Aham, E aí você está pegando aí e dividindo pelo primeiro, por exemplo, por 4, né, da primeira aham. fração. É isso que você está fazendo? Sim, Ah, sim, beleza. exatamente isso. É exatamente isso que eu estou fazendo. Agora, o porquê que eu estou fazendo isso, né? Porque quando a gente É, entende o que divisão significa, isso funciona mais fácil, né? Eu vou começar com uma divisão que é muito mais simples de entender. Por exemplo, 6 dividido por 3. Se eu tenho R$ 6, eu vou dividir para 3 pessoas. Claramente, cada uma fica com 2. Tudo bem, agora por que eu estou falando uhum, isso? Porque, da mesma forma que 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes 3 é 6, certo? sim. Agora, pela mesma lógica, 60 dividido por 4, eu falei que dava 15. Justamente porque, se eu fizer essa divisão, eu descubro 15. Pela mesma lógica, 15 vezes 4 dá 60. Ok? Sim. Agora, com essa ideia em mente, e agora vem um ponto importante, muito bem tu ter perguntado, adorei. É agora que vem o ponto. Eu preciso multiplicar o 4 por 15 para dar 60. Como eu quero que apareça 60 na parte de baixo das pizzas, lembra? Eu preciso cortar as pizzas em 60 pedaços. Então é por isso que eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por 15, para que aqui apareça 60. O meu objetivo nesse momento é que apareça 60 aqui, aqui e aqui. Então, para aparecer 60 embaixo do 4, eu preciso multiplicá-lo por 15. Quando eu for pensar no 3, é outro número. No 5 também vai ser outro número. Tá bom? Então é por isso. Eu quero que Tá, apareça esse 60. Então, tenho que multiplicar por 15. Tudo bem? combinado. Tá bom. Então, aqui vem também outro spoiler lá do começo da aula. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. 15 em Hum, cima, 15 embaixo. Depois eu vou colocar os 60 ali. Por hora eu só estou escrevendo bonitinho. Agora, pela mesma lógica, né, a gente precisa que apareça o 60 aqui embaixo, no lugar do 3. Então eu tenho que me perguntar o seguinte: o que é que eu multiplico por 3 para dar 60? Né? Por toda essa mesma lógica que a gente estava conversando agora há pouco e vamos focar mais numa próxima aula, 20 vezes 3 dá 60. Né? 3 vezes 10 é 30, então 3 vezes 20 é 60. Aqui vai ficar 60, mas eu sou obrigado, para manter a igualdade, multiplicar pelo 20 aqui em cima também. Então, beleza. Aqui já vai ser 60, aqui também vai ser 60. Estamos quase lá. uhum. O último, o que eu devo multiplicar por 5 para dar 60? Bem, a gente já percebeu que é o 12, né? A gente percebeu, por sinal, isso aqui, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, Sim. 12, vezes 5, 60. Então, eu preciso multiplicar por 12. Então, eu vou multiplicar por 12. Em cima e embaixo, não posso esquecer de multiplicar em cima. Legal, legal, legal. Agora, olha só o que vai acontecer. Tô parecendo o João Kleber, mano. Olha só o que vai acontecer. Essa é das antigas. Não sei nem se tu sabe quem que é o João Lembrei Kleber. Claro que eu sei, velho. Ele ia fazer aquele programa lá. Isso. Eu nem lembro mais. Ai, Surreal. velho. Ai, Fazia velho, uns o programas muito vendedor que loucos trabalha antigamente. comigo, Ah, é? ele vive zoando esse cara o dia inteiro. Para. Pode Muito bom, crer. velho. Então o negócio é o seguinte, o que rolou aqui, né? De fato, eu fiz um de cada cor para tu saber de onde veio, né? O 15 vezes 4 aqui deu 60, muito bem. E o 15 vezes 1 em cima vai ficar 15 também. O 20 vezes 3 deu 60. Que bom, vou poder somar as pizzas aqui. E 20 vezes 2 dá 40. Opa, vamos pôr de azul. Muito bem, e para finalizar aqui, o 15 vezes 5 dá 60. Desculpa, falei besteira. O 12 vezes 5 dá 60. E o 12 vezes 1 dá 12. Muito bem. Então agora, olha só que interessante. A pessoa que tinha comido a pizza verde aqui era inicialmente uma pizza que foi cortada em 4 pedaços e ela comeu um. Se a gente quiser transformar numa pizza que foi cortada em 60 pedaços, beleza. Vai virar uma pizza de 60 pedaços. Mas esse um pedacinho aqui que ela tinha comido agora vale por 15. Sacou? Era 4 pedaços, tu picotou. Ok. Daí aquele um virou 15. Show de bola.
A mesma coisa aqui, né? Eram 3, picotou, virou 60, agora aqueles 2 pedaços que ela tinha comido são 40 pedaços. Então, se tu chega e fala, pô, comi 40 pedaços de pizza, a pessoa vai, né, chamar maluquice. Mas a pizza tinha sido né? cortada em 60, então, né, esse é o significado especial das frações, né? A gente acha que fração é maluquice, mas, né, aos poucos a gente vai entendendo aqui que é algo que a gente vê bastante sentido no cotidiano. Agora, a última aqui. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 1, 12. Então, ter comida, né? Blá, 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 beleza. Então, agora como é que faz aqui, né? Lembre-se que nós estávamos somando essas frações pretas aqui e eu acabei transformando elas nessas frações coloridas. Agora, né, vamos para finalizar a conta, para saber qual é a soma de 1/4 mais 2/3 mais 1/5, eu fiz toda essa modificação. Eu sou obrigado a fazer isso. Como tu mesma falou, não é possível somar frações que o denominador seja diferente. Agora, o denominador delas está todo igual, continua sendo a mesma quantidade de pizza representada com outros números. Agora, pô, é só somar a parte de cima, acabou. Então, quanto que é 15 mais 40 mais 12, né? 15 mais 40 mais 12, 67, exatamente. E a parte de baixo não muda, porque a parte de baixo, ela nos indica a quantidade de pedaços que as pizzas foram cortadas. Então você pode chegar e dizer, poxa, comemos 67 pedaços de pizza, só que são 67 pedaços de pizzas que foram cortadas em 60 pedaços. É isso aí. Beleza? Show! Acho que tá bom de pizza por hoje. Eu vou, Tá. eu vou pegar isso aqui. Eu vou salvar, eu vou te mandar e também vou deixar aparecendo aqui, razoavelmente, acredito que o seu olho seja melhor que o meu. Vou deixar essa parte final aqui rolando para que tu possa fazer uma continha. Vou te pedir uma continha. Quero que você, na maior paz do Senhor Jesus no coração aí, você faça 1/4 mais 2/3, tá bom? Eu quero que você faça essa soma. Sem pressa, faz o teu tempo, se errar, errou. Vou te mandar aqui o que a gente Errar, fez errou. também. Se errar, errou, né? Fazer o quê? Vou te mandar aqui o que a gente fez para tu poder colar, dar uma olhadinha enquanto eu vou no banheiro, tá bom? Na volta você me diz como é que tá, beleza? Mas é preciso que tu sinta a Aham. pressão, né? Que tu sinta a dificuldade, porque senão vira YouTube, pô. Se YouTube ensinasse as pessoas, eu já era médico, de tanto negócio de doença que eu procurei no YouTube, entendeu? Ai, Então, Fiona, não. a gente precisa tentar, né? O próprio Sócrates falava lá que tu só aprende quando tu não sabe, né? Quando percebe que tu não sabe, né? Isso que significa o só sei que nada sei. Então eu vou lá no banheiro e já volto, na Caralho, volta tu me bota diz. fé, velho. Pode crer. E daí na volta você me diz como é que tá, beleza? Só um instantinho.
Aí depois eu vou direto pro shopping quando eu voltar, quando eu voltar à noite, sem problema, Fabio. Pronto, tô aqui. Cortei qualquer coisa, fala, hein? Beleza, já terminei. Ah, tá bom. Tu me mandou uma foto lá. Pô, você foi rápido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que você fez. Parece bom. Bom, Parece, mas não tão bom assim. Vamos dar uma olhada aqui. é Ah, porque eu fiz de acordo com o que tu fez, né? ah, mas eu fiz certo. Aí eu fiz errado. Bem, metade tá certo. Vamos dizer assim, a parte mais difícil tu acertou, que foi achar o denominador, né? O MMC. Tu achou o 12, perfeito. Ah, o problema é que, perceba, né? Eu achei 60 aqui no meu caso, certo? E eu multipliquei o 4 por 15, porque 4 vezes 15 dá 60, né? Daí tu tinha que pensar, qual é o número que vezes Caralho, 4 dá eu 12? tinha que multiplicar também, né? Por 3, né? Exatamente. Tu multiplicou por Lembra? 12, mas tu tens que multiplicar por 3, porque 3 vezes 4 que é 12, né? Aí tu multiplicou por 3, desculpa, tu multiplicou por 12 em cima, esse foi teu erro. Esse foi o erro só, a parte de baixo tá certa. Tinha que multiplicar por 13 em cima e embaixo da primeira fração, né? Para transformar ela numa fração com denominador 12, então aqui vira 3. E na outra, a mesma ideia, né? Tem que multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12. Daí tu multiplica em cima também, né? Para manter a igualdade. Para pegar as quantidades de pizza lá e repartir direito. 8. Até porque 24 por 12, né? Seria mais de uma pizza. Se tu comer 24 pedaços de pizza que foi cortada em 12, tu comeu duas pizzas. Então, Então, eu acho que foi. Eu, o meu problema é a minha falta de atenção, sabe? Fazer as coisas com pressa, não ter muita paciência. E uhum. aí eu tenho que aprender a trabalhar isso. Com o tempo a gente pega aí, não tem pressa não. Hoje é só para conhecer aí, né? Tu vê também o que que eu explico, aí se precisa diminuir o ritmo. É que eu tomei muito café, o café bateu, daí eu fico meio Não se insano, preocupa, assim, não, que eu explicando. também avanço. Eu sei Vai. como é que é. Então, beleza. Eu acho que tu percebeu o teu erro, é o que me importa, né? Tu percebeu o que que tu errou, né? Aham. Então tá bom, ótimo. Então agora, né, vamos continuar. Ó, de novo, você fez uma coisa perfeita aqui, né, que foi manter o denominador. Ontem eu estava dando aula disso para um menino e ele errou as 30 questões que eu passei para ele. Então eu estou bem de boa. Tu ter acertado o denominador aqui foi maravilhoso já. Mas Agora é ele só. deve ser uma criança, né? Não, mas as crianças só tem isso para fazer, você tem que trabalhar, né, pô? A criança acha que sabia fazer isso. Eles, pô, Pior, né? Vai. podiam ter focado, meu. Meu Deus, se eu tivesse tempo de o que eles têm para fazer as coisas, nossa, eu tinha aprendido Nossa, a linda. tocar piano já, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então tá, 13 por 12, né? É um pouquinho diferente da tua ali, mas legal. O importante foi tu ter percebido o seu erro. Bem, eu acho que por hoje é isso, tá?
A gente fez umas continhas top. Recomendaria fortemente que você tentasse refazer a conta que eu fiz, tá? Sem olhar num primeiro momento, depois, não lembro aqui, meu Deus do céu, daí tu pega e olha, mas só quando estiver sentindo a pressão, entendeu? Para que grave mesmo. Porque o cérebro, ele funciona de uns jeitos muito doidos, né? A gente aprende muitas coisas quando tem um lapso de nervosismo, assim. Por exemplo, já caiu de bicicleta? Já. Eu já caí pra caramba de bicicleta, toda vez que eu passo por perto de um lugar que eu caí de bicicleta, sabe? Ou seja, eu tive um aprendizado devido ali à dor, ao nervosismo. Então, a gente tem isso com matemática também. Quando a gente pega para fazer e, poxa, não tô conseguindo aqui, mas vou tentar mais um pouco, né? Essa ansiedade acaba, quando tu vê a resposta feita, daí tu decora. É uma dica só uma dica. Então, Sim. eu vou te mandar também umas tarefinhas aí, e é isso aí, tomara que a gente faça mais aulas, beleza? Beleza. A Thaís organizou como? Tem que Contigo? falar com ela lá, ela primeiro ia ver se tu ia curtir a aula ou não. Daí tu fala lá que tu curtiu, entendeu? Beleza. Então, beleza. Tchau, até a Obrigada, próxima. viu? Eu que Até a agradeço, próxima. valeu. Tchau, tchau.